Olá, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você está assistindo esse vídeo agora. Agora, retomando, né, as atividades no canal, um pouco mais de 2 anos sem produzir material, sem falar um pouco mais sobre o canal. Mas você está no canal Senso Crítico e a ideia aqui é trazer uma percepção mais comum de uma visão com alguns detalhes, ou uma percepção mais independente do que se produz em relação a tudo no Brasil, né? Nesse caso aqui a gente vai falar um pouco sobre geopolítica, ou a minha percepção sobre geopolítica, os problemas que nós temos a nível de Brasil, as características do Brasil, né? A ausência de percepção de uma geopolítica própria, sempre se fala em todas as rodas de debate que você fala, que você vê, que você encontra por aí, sempre se pergunta, afinal, qual é a geopolítica brasileira? Na minha percepção, é nula. Poucas pessoas de fato pensam numa geopolítica brasileira. O que normalmente se vê, alguns especialistas por aí, é reproduzir uma geopolítica de outros estados, de outros países, e tenta de alguma forma alinhar o nosso pensamento geopolítico para eles, ou países mais ocidentais, ou as potências ocidentais, a depender da situação, mais progressistas, ou liberais econômicos, ou conservadores, ou do ponto de vista países orientais, ou mais ligados assim, ao lado mais comunista ou socialista, como queiram falar, Rússia, China e tal, essa percepção, e de novo tentando buscar um alinhamento político ideológico a eles, né? Aqui a minha ideia não é fugir um pouco disso, é conversar um pouco diferente dessa questão, botar essa questão de alinhamentos políticos e ideológicos de lado e tentar ter uma visão, ou tentar construir uma visão mais brasileira, ou seja, só defender nossos interesses, ou a minha percepção de interesses brasileiros, que envolve diversos segmentos, né? Se você procurar na internet, você consegue aí achar diversos pensamentos do que seja geopolítica, né? Mas de modo geral, assim, se nós formos a verificar o que se faz, o que é a importância da geopolítica, né? Pouco se entende, ou o brasileiro médio pouco percebe o quão importante ela é para a sua vida, no seu cotidiano, né? Na definição de preços do gás natural que a pessoa usa no botijão, no preço do combustível, ou mesmo no preço do arroz, no preço do feijão, no preço da soja, do seu óleo de cozinha. Então, mas de modo geral, ela faz ter uma visão muito limitada sobre isso e sempre vinculada aos interesses de terceiros, né? Tempos atrás já foi do Reino Unido, tempos atrás já foi de Portugal, França, hoje Estados Unidos é o grande mentor geopolítico do Ocidente. Perceba, a percepção também de Ocidente, do que é dos países do Ocidente europeu, dos Estados Unidos e Canadá, é diferente da percepção de geografia mesmo, de geografia do que seja Ocidente. Apesar do Brasil estar situado no Ocidente, no hemisfério ocidental do planeta, nós não somos, na visão dessas potências, identificados como países ocidentais, tá? Países ocidentais para eles é a galera que manda. Os Estados Unidos encabeçando, o Reino Unido, né, Grã-Bretanha, Inglaterra, Escócia e tal, França, Itália, Alemanha, né? Esses são os países, na visão, na percepção dessa galera de países ocidentais. O Brasil é um país latino, tá? Sobre a esfera de interesse do Ocidente, no caso, em especial, os Estados Unidos. E esse que é o problema. O brasileiro entende sempre que ele deve ser subordinado aos interesses geopolíticos de alguma determinada potência, né? No caso, a grande maioria, nossa elite econômica, midiática e política, ela sempre pensa geopolítica vinculado a essas. Aí usam-se de tudo, usa-se o discurso de cultural, ou os nossos valores culturais, para poder
se subjugar, manter o país subjugado aos interesses militares, estratégicos, econômicos de outros países. Então, se faz de tudo e se usa muita coisa, né? A ausência de conhecimento do brasileiro sobre isso é um problema para nós produzirmos material ou no Brasil se melhor entender isso daí, né? O desconhecimento do brasileiro médio sobre geopolítica, né, gera um impacto no conjunto socioeconômico brasileiro muito grave, né? A ausência do que seja geopolítica. Geopolítica, o que ela é? É a relação de poder internacional entre estados e dos estados ante as suas sociedades, né? E isso daí, apesar desse pensamento simples, isso daí poucos de fato se debruçam sobre, né? Nos falta entender, por exemplo, a geopolítica no mundo, como de fato ela é utilizada, como ela é feita, como ela é orquestrada. O brasileiro médio não trabalha sobre isso e é muito importante que nós possamos aprender um pouco mais sobre isso, sobre algumas pressões que acontecem, sobre como ela é utilizada, né? A geopolítica no uso da defesa dos interesses nacionais, a confusão que no Brasil seja o que seja interesse nacional e o interesse de grupos econômicos, como eu citei ainda há pouco, grupos econômicos, políticos, militares e midiáticos, né? Porque todos esses grupos, de fato, eles têm seus interesses. E aí eles vendem como interesses nacionais. E acaba sendo acaba que não é, né? Grupos econômicos vendem, por exemplo, para defesa, para que não haja nenhum problema em específico no determinado setor produtivo, né? Ou porque tem uma dependência muito grande de exportação para aquele mercado, né? É o caso, e esquece de outros, né? Então nós não temos uma percepção nacional do que seja interesse econômico, defender o que mais de fato nos interessa. É por isso que hoje o Brasil é um grande celeiro agrícola. Não que isso seja ruim, pelo contrário, mas a nossa limitação de pensamento geopolítico nos obriga a sermos basicamente uma grande filial do mundo industrial, né? Grandes marcas internacionais, Suécia, França, Alemanha especialmente, Itália, desses países, Inglaterra, Estados Unidos, né? Japão e tal. Nós somos grandes exportadores ou poucos exportadores de manufaturado, ou de manufaturado de baixo teor tecnológico, porque grande parte dessas exportações de equipamentos eletrônicos produzidos aqui, por exemplo, são de marcas estrangeiras. Nós temos poucas marcas estrangeiras e ter marcas próprias é também um fator geopolítico, é um fator do soft power econômico, a dependência econômica. A ausência de conhecimento disso, ou a percepção disso, nos mantém do jeito que somos, desorganizados, concentração de renda excessiva. Esse é um outro problema também. Os fatores de desigualdade no Brasil, eles estão muito ligados também a esse desconhecimento geopolítico, né, em cima da pirâmide, ao desconhecimento. E aí um grupo, uma elite econômica para defender seus interesses, ou uma elite política para defender seus interesses, elite midiática ou militar para defender seus interesses, vendem essas falas como interesses da nação. E aí passam para um grupo um pouquinho maior, que são de pessoas que estão localizadas especialmente, tudo isso aqui, especialmente ligado mais ao sudeste brasileiro, né, aos interesses sudestinos, que é uma concentração também populacional, uma concentração espacial, de demografia, de todo tipo, né, concentração industrial, né, e nisso vai de forma em cadeia, como se fosse uma pirâmide de interesses, igual uma pirâmide etária, ou igual uma pirâmide socioeconômica. E isso vem interesses externos, que empurram vontades e interesses a uma determinada elite social, econômica, que depois vai empurrando para baixo, a depender da região que você esteja, você está mais acima ou mais abaixo dessa pirâmide. E isso assim vai, para o sul, espalha centro-oeste, nordeste, especialmente ao norte, né, onde tem menos peso, que está basicamente na base dessa pirâmide geopolítica,
né, de fatores geopolíticos que vão empurrando interesses e interesses. E especialmente ligando essa questão do norte, é esse fator, por exemplo, ambiental. Os interesses geoeconômicos de grandes players empurram ou determinam certos segmentos para não prejudicar os seus setores econômicos por conta de aplicações de medidas mais coercitivas ou de correção à emissão de CO2, acabam empurrando ou criando fatores econômicos para empurrar países produtores, por exemplo, de commodities como o Brasil. O Brasil, muito se fala da poluição a nível mundial, mas o Brasil participa efetivamente pouco dessa poluição de CO2. Tem um gráfico, depois eu vou até botar na descrição, tem um gráfico da NASA que mostra em 2006 quem de fato polui o mundo, como de fato polui o mundo, especialmente ali na América do Norte, na Europa, na Ásia, ali, China, Índia, Japão, que são grandes poluidores, né? Mas eles querem passar essa conta para os países subdesenvolvidos, e aí por conta de uma dependência cultural, que é um outro fator geopolítico, especialmente da nossa elite cultural, social brasileira, midiática, vendem isso como solução e vão empurrando para poder mantermos a nossa exportação de commodities, especialmente commodities agrícolas, e usar isso como ferramenta de pressão, soft power, de pressão político-econômica sobre o restante. Então, uma decisão de cima vai empurrando para depois, embaixo, mais embaixo, empurrando goela abaixo, né? E nunca se resolvendo nossos problemas. Esse é um ponto que eu digo da ausência de conhecimento geopolítico, não consegue entender isso daí, e muita gente acaba sendo utilizada como boi de piranha ou como massa de manobra de boas intenções, né? É risível ver como gente querendo falar sobre defender meio ambiente. Eu sou nortista, sou do Amapá, moro em Santana, no Amapá. Trabalho muito tempo com isso, com trabalho de desenvolvimento econômico da nossa região, em especial do meu estado, da minha cidade, e é risível ver gente de São Paulo querendo ensinar sobre proteção ambiental, né? E o Amapá é o estado mais preservado percentualmente do Brasil, mas infelizmente é o penúltimo mais desenvolvido, né? Ou o segundo subdesenvolvido a nível de Brasil. Então, essa relação apenas de defender o meio ambiente, né, de forma cega e arbitrária, isso é definido por sudestinos, como se eles pensassem melhor. Então, vamos defender a Amazônia, mas vamos vamos continuar destruindo a Mata Atlântica. É a solução ambiental do mundo, é a solução ambiental do Brasil. Pô. Mas isso vem dos pensamentos geopolíticos, né? Isso vem de imposições, nas COPs, né? Na qual atores políticos e econômicos de fora da região, por exemplo, definem o destino da região. Mas isso vem, como eu falei, de cima para baixo. De novo, atores geopolíticos externos que conhecem muito bem os seus fatores geopolíticos, ou seja, os seus interesses geopolíticos, econômicos e militares, empurrando soluções a terceiros, vendendo essas soluções e mantendo a dependência. Mas isso, então, Wellington, você está falando que são países maus. Não estou falando isso. Isso é do jogo, isso é o jogo geopolítico, é esse. O que eu estou dizendo é que por nós não conhecermos desses fatores geopolíticos, acabamos nos tornando dependentes ou subordinados ou subalternos, né, a diversas decisões que muitas das vezes vão contra os nossos próprios interesses, né, contra nossas expansões econômicas, contra a nossa a possibilidade de melhorar a condição de vida socioeconômica, melhorar a ocupação territorial, melhorar a distribuição geográfica do Brasil, né, e com isso alavancar. Porque, de fato, um Brasil forte, desenvolvido, muito bem equilibrado, ele não é de interesse a grandes players. Nós somos uma ameaça disso. Alguns atores políticos entendem, compreendem isso, mas, de novo, por conta dos seus pensamentos assim, até acanhados ou até hipócritas dos seus pensamentos e interesses políticos e ideológicos, nos mantém do jeito que está. Afinal, manter como está
havendo esse pessoal no topo da pirâmide, é melhor do que querer distribuir ou perder força ou poder econômico ou poder político para outros. Ninguém gosta de distribuir ou diminuir sua capacidade simplesmente porque quer ser bonzinho com os outros. Então o mundo real funciona dessa forma. Mas é interessante, é importante o brasileiro compreender como se situar nisso, como se pontuar. Eu me lembro de ter visto recentemente um vídeo falando de um entrevistador da BBC, que é um canal público londrino, do Reino Unido, bancado, pelo governo do Reino Unido, um entrevistador querendo botar pressão no presidente da Guiana, por que eles estão explorando, já que o mundo vai no sentido de diminuir a pegada de carbono. E o presidente da Guiana foi muito bem enfático nisso daí. Enquanto eles estão preocupados com a exploração petrolífera, por exemplo, na Guiana, e possivelmente aqui na margem equatorial, na costa do Amapá, eles deveriam estar preocupados em diminuir o deles, porque são eles os maiores poluidores. Como eu falei no vídeo da NASA, ele mostra que o norte da Europa, a Europa em si, é um dos maiores que contribui justamente para o efeito estufa. Então eles devem pagar a conta. Eles devem ser os maiores pagadores dessa conta. E o que se quer é que manter o status quo das coisas. Ou seja, esses países continuar mandando sobre países da América do Sul, por exemplo. Continuar que nós aqui sejamos subalternos aos seus interesses. Chega a ser até demagogo e hipócrita esse tipo de posicionamento desse entrevistador. Depois eu vou pegar e colocar o vídeo, ver se consigo colocar o link desse vídeo, na qual o próprio presidente ele rebate isso e escancara a hipocrisia, a demagogia disso, já que muito recentemente o próprio Reino Unido autorizou mais exploração de petróleo no Mar do Norte. Ou seja, o governo do Reino Unido, ele banca uma empresa, uma mídia estatal a querer questionar decisões soberanas de um outro país se deve ou não explorar, enquanto eles lá continuam a explorar. Os Estados Unidos também são um desses exemplos. A exploração de petróleo, por exemplo, do hidrocarboneto à base de xisto, é muito prejudicial ao meio ambiente. No entanto, eles continuam. A própria guerra Rússia-ucraniana, ela é muito baseada também nessa questão de energia. A Rússia exportava muito gás natural, muito petróleo aos países europeus do Ocidente, aos europeus ocidentais. Entretanto, isso é muito de encontro aos interesses dos Estados Unidos, aos interesses norte-americanos, aos interesses da Noruega. Vale dizer que o chefe da OTAN, ele é norueguês, e foi a OTAN uma das principais financiadoras, ou que mais instigou esse racha entre Rússia, esse embate entre Rússia e Ucrânia. Instigou e fez diversas declarações e tal. Por quê? Porque a Noruega é um dos principais produtores de hidrocarboneto na Europa. Então, a partir do momento que você tinha uma Alemanha que diminuía a sua importação de produtos do petróleo, derivados do petróleo, o próprio petróleo da Noruega, e importava mais da Rússia, isso também era uma perda econômica. Existe todo um conjunto entrelaçado. Veja que eu falei, os principais produtores, Estados Unidos, Reino Unido e Noruega, tinham interesse nisso daí. Por quê? Porque a Alemanha ela barateou muito sua produção com energia barata vindo da Rússia. Do modo geral, é que isso não existe almoço grátis, não existe apenas defesa da democracia, defesa dos valores ocidentais. Isso é balela, isso é pano de fundo, para outros fatores, outros interesses. E a mesma coisa acontece no Oriente Médio. Existe todo um interesse econômico por trás disso daí, todo o interesse geopolítico. A geopolítica ela é feita sobre esses interesses econômicos que são maiores, e a ausência de percepção do brasileiro, as narrativas que nós vemos nas redes, especialmente nas redes midiáticas tradicionais, que são muito vinculadas
culturalmente e economicamente a uma elite econômica de países, de alguns países, acabam turvando a percepção. Mas do outro lado também existe, por exemplo, por conta de alinhamentos políticos e ideológicos, tem muita gente, por exemplo, na esquerda brasileira, que se diz progressista, é até um paradoxo, né? Defendendo interesses e percepções, por exemplo, de países que são comunistas ou que são mais fechados. A China eu não digo que é comunista, eu digo que a minha percepção é que a China ela usa do capitalismo na sua produção, ela é altamente capitalista na sua política de produção, né, tecnológica, empresas, não é à toa que existem diversos bilionários na China. Então o governo chinês ele mudou muito daquela percepção do comunismo anos atrás, para lá década de 50, 60, 70, 80, né? Se fala, alguns autores falam o capitalismo de Estado, né? Mas de modo geral é que na prática existe um capitalismo de mercado interno na China, na qual um cidadão comum pode ter suas propriedades, né? Mas existe um comunismo de governo, mas é só ali uma cúpula de governo, então, na gestão política do país. Mas é um sistema híbrido, de modo geral, um sistema híbrido. E a ausência de percepção no Brasil disso daí acaba tornando algumas pessoas bitoladas político-ideologicamente, né? Acaba com alinhamentos políticos e ideológicos e esquecendo de determinados fatores. Não só na China, eu vi gente falando muito bem na Coreia do Norte, poxa, gente que tem uma visão romântica, né? Mas isso nós temos nas duas esferas, tá? Nas duas esferas políticas e ideológicas, tanto o pessoal da direita quanto o pessoal na esquerda. Ou, mais recentemente, existe mais uma disputa política hoje em dia no mundo. No Brasil é um pouco mais atrasado isso chegar, mas no mundo existe uma disputa política entre conservadores, e aqui, por incrível que pareça, conservadores de esquerda e de direita, eles se alinham, né? Muito, não é à toa que Putin e tal tem uma visão política muito parecida e alinhada, por exemplo, com Trump, que é outro conservador, né? E aí contra progressistas. E aí a gente está falando aqui Olaf Scholz, está falando aqui Stoltenberg, da Noruega, que é o representante da OTAN. Temos aqui Biden, né, os alinhamentos políticos desse pessoal, né, que dá para se perceber que é bem diferente do que só esquerda e direita, né. E no Brasil, como eu falei, aqui a coisa chega um pouco mais atrasada, né. Mas, do modo geral, voltando a focar aqui sobre geopolítica, né, essa ausência de percepção de Brasil, de entender, afinal, onde o Brasil se encaixa nisso, é que acaba criando esses absurdos, né? O definindo essas questões, e o Brasil sempre patinando na história, né? Na história recente. Aqui, final do século XIX, século XX, todo o século XX, e agora iniciando o século XXI, a gente patinando, não conseguindo sair da posição que nós estamos, apesar de sermos grandes. Eu comparo o Brasil, fazendo uma analogia simples, a um elefante com uma corrente, sabe? Ele cresceu com aquela corrente e tal, que mal cabia na pata do elefante, e quando pequeno tentou se desvencilhar daquela corrente, nunca conseguia. Só que ele se acostumou com aquela corrente no pé, que depois mesmo grande, aquela corrente já não teria condição nenhuma de segurá-lo. Entretanto, ele se habituou tanto com aquilo que ele já não faz mais esforço. É o nosso problema. É o nosso problema, especialmente também no segmento militar, que tem grande impacto na nossa capacidade de geração tecnológica, né? Mas só que nós temos grupos de militares ali, e também essa desorganização que nós temos, por exemplo, de as Forças Armadas não se comunicarem corretamente, as decisões serem descentralizadas demais ao extremo, né? Não temos geração de tecnologia de forma satisfatória, é uma dependência tecnológica muito grande. Existem diversos segmentos, mas no militar esse é importante porque
À medida que você tem autonomia militar e tecnológica nesse segmento, ele te ampara a tomar decisões políticas exteriores mais decisivas. À medida que você não tem isso daí, que você tem uma cúpula militar que mantém o Brasil mais dependente de tecnologia estrangeira por conta dos seus interesses econômicos, né? Eu não quero aqui especificar o nome de ninguém, mas a gente sabe que isso acontece. Grupos de militares recebem comissão de venda, né? Se vender produtos estrangeiros para as Forças Armadas, então há um interesse econômico por trás disso. E à medida que você tem uma indústria própria que consegue fornecer equipamentos, né, às Forças Armadas de forma organizada, padronizada, você consegue elevar essa indústria que depende menos do estrangeiro. Só que essa indústria, ela não paga comissão de venda para nenhum ex-militar ou militar da reserva. Então, isso diminui ganhos. Isso tem impacto na nossa geopolítica do modo geral. Essa dependência tem impacto. Ou seja, nós temos uma debilidade muito grande, um desconhecimento de geopolítica no brasileiro médio, que impacta o quê? Que qualquer decisão do político de cima, da sua elite econômica, da sua elite midiática, da sua elite militar, possa ser aceito e ser dado joinha, parabéns e tal, como agora mais recentemente, por exemplo, com a Força Aérea Brasileira. A Força Aérea Brasileira fez um esforço para adquirir caças suecos, né? Fez um trabalho, segundo ela, de absorção tecnológica de alguns segmentos militares, do ramo de aviação de caça. Entretanto, agora se fala em importar caças usados, ou seja, nem finalizar o contrato, nem finalizou o contrato da aquisição de 36 caças, mas já comprar caças norte-americanos já, né, na dependência. Existem fatores econômicos por trás disso, mas a desorganização, do modo geral, das Forças Armadas no processo de decisão. Nosso Ministério da Defesa ele é figurativo, né? O Ministério das Relações Exteriores, nosso Itamaraty, pouco também conversa. A relação de conversa entre as Forças Armadas e o Itamaraty chega a ser até irrisória, porque cada um puxa de um lado. A nossa elite política também é totalmente ignorante sobre isso. A nossa elite econômica ela vai de acordo com os seus interesses econômicos e pronto. E a midiática também. A midiática também vai nos interesses e aí importa soluções ou percepções ou visões que não são do brasileiro em si. Isso vem inundando diversas questões culturais, trazendo uma guerra cultural dentro dos próprios brasileiros por conta de importação de soluções que não são nossas. Soluções, definições ou percepções socioculturais, raciais, étnicas, de modo geral, que não é do brasileiro, mas importam isso e vendem como se fosse brasileiro, e disso aí virou essa bagunça. Né? Especialmente desde 2010, 2011, o Brasil virou uma bagunça, uma disputa cultural, uma disputa político-ideológica absurda, né? Que faz piorar muito mais ainda a percepção do que seja geopolítica. Nós precisamos, de fato, repensar essa situação, entender melhor o que está por trás disso, entender melhor sobre alguns temas importantes, né? Para que nós não sejamos de novo um gado, que infelizmente nós somos até aqui, né? Levados e tocados para onde outros países querem, né? Os interesses de outros países e não o nosso. Por conta de toda essa percepção, por toda essa falta de percepção, essa bagunça que né, a política brasileira, as relações de dependência entre os estados, as relações entre o Brasil e o mundo, essa percepção entre o Brasil e o mundo, que do modo geral criou uma série de situações que nos mantém e nos manterá subalternos aos interesses alheios, subalternos, seja lá que for. Né? A depender do poder político, a depender do grupo político que esteja no poder, ele pode nos manter subalternos aos interesses dos países ocidentais, ou a depender de outros, pode nos manter subalternos aos interesses dos países orientais. Ou seja, mas sempre nos mantendo subalternos. E nunca buscando uma percepção ou criar uma identidade própria de geopolítica. Fazer a geopolítica pensando no interesse coletivo de país, né? Se pontuando melhor em relação ao mundo e defendendo melhor,
de fato, usando mecanismos que os grandes players globais utilizam. Isso nos falta, infelizmente. Deixa o like e se inscreva no canal aí que está dando muita força. Até mais, um abraço. Tchau.